Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai ler Neemias, capítulos 7 e 8 e vamos ler o capítulo 4 de Gálatas. Vamos orar. Nosso Deus, nós queremos te buscar nessa hora, queremos nos aproximar da tua palavra, ler, ó Deus, aquilo que o Senhor tão graciosamente fez registrar e foi preservado para a nossa vida, para a nossa edificação. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe nessa leitura bíblica. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Neemias, capítulo 7. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros e cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Uma observação aqui. Nós temos aqui a descrição de que Ananias era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. Veja, a função que ele exercia ali não parecia tão difícil ou que exigisse um grau elevado de comprometimento com Deus, mas veja aí os critérios que Neemias teve para fazer a escolha destes homens para cuidar da segurança de Jerusalém. Homem fiel e temente a Deus, para cuidar da segurança de Jerusalém. Esse é um princípio importante, especialmente, obviamente, no contexto do povo de Deus, da igreja, mesmo para as atividades mais simples. Nós precisamos de gente comprometida com Deus, gente que seja temente a Deus. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativeiro e nele estava escrito: estes são os filhos da província que voltaram do cativeiro, do meio dos exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilzã, Misperet, Bigvai, Neum e Baana. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Arás, 652, os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zatu, 845, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Binui, 648, os filhos de Bebai, 628, os filhos de Asgade, 2.322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2.067, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98, os filhos de Azum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Arif, 112, os filhos de Gibeão, 95, os filhos de Belém e de Netofa, 188, os homens de Anatote, 128, os homens de Bet Asmavete, 42, os homens de Kiriat Jearim, Sefira e Beerote, 743, os homens de Ramá e Geba, 621, os homens de Miquimais, 122, os homens de Betel e Ai, 123, os homens de Nebo, 52, os filhos do outro Elão, 1.254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó,
1.345. Os filhos de Lod, Adid e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zi, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebano, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquembuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Beslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias e os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete e Zabim, os filhos de Amon. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Arsá, Querube, Adom e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e as suas linhagens eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuravam seu registro nos livros genealógicos, porém não acharam, por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim e Tumim. Toda esta congregação junta era de 42.360, além dos seus servos e das suas servas, que eram 7.337. Havia também 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736 e suas mulas 245. Os camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Alguns dos chefes das famílias contribuíam para a obra. O governador deu para o tesouro 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo e os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades. Muito bem, agora vamos ao capítulo 8. Esse capítulo é muito interessante. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Então, eles se reuniram na praça, pediram que Esdras fizesse a leitura diante de toda aquela congregação, e ele leu em voz alta desde o amanhecer até o meio-dia, por longas horas, cerca de 6 horas. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estava
estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelitas, Arias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas, olha só o que eles faziam. Ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Então, houve aquela leitura pública, houve também, que talvez até concomitantemente, esses discípulos aí, esses levitas, se reunindo com grupos ali, dando explicações de maneira mais clara do que se estava lendo. Versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é dia consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Olha só, como a palavra de Deus é que deve conduzir as nossas emoções. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Olha só a alegria do povo por ter entendido a palavra de Deus. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Então o pessoal teve interesse em estudar as escrituras. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deviam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. E assim publicaram e anunciaram em todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: Saiam para os montes, tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão de águas e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. Olha só, a festa das cabanas não tinha sido feita como deveria ali, desde o tempo de Josué. E todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa, e celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Então, aqui esse capítulo muito interessante para a gente ver como deveria ser o apego, o amor à palavra de Deus, a contrição que ela deve gerar no nosso coração. E agora, Gálatas, capítulo 4. Paulo segue a sua carta dizendo: Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos.
E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Então nós temos aqui uma explicação do apóstolo Paulo sobre a nossa condição antes da vinda de Cristo, como se fôssemos menores de idade, precisando ser guiados pela lei. E aí, na chegada de Jesus, o Filho de Deus, na plenitude do tempo, ele veio para nos resgatar de sob a lei, para nos tornar filhos, para nos tornar herdeiros de Deus. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada, e vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês, meus filhos, por quem, de novo, estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Então o apóstolo fala aqui, né, das dores de parto até ver Cristo formado neles. Ele já teve essa dor no passado, quando pregou o Evangelho, quando lidou com eles inicialmente. E agora, novamente, uma vez que eles estão se distanciando, ele tem novamente essas dores de parto, né, até ver Cristo formado na vida deles. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Ele faz uma comparação aqui bem difícil, na minha opinião. Ele compara as 2 mulheres de Abraão com, no caso, o filho a escrava, né? Com o Sinai, de onde veio a lei, e também com Jerusalém atual, do ponto de vista dele ali, né? Que escravizavam seus filhos à lei. E compara a Sara, por onde veio o filho da promessa, né? A essa Jerusalém celestial, que é, no caso, a nossa mãe, aqui nas palavras de Paulo. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito,
Assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro como o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. E vejo que a palavra dele aqui é duríssima. Ele não está comparando os filisteus, os árabes, com o povo de Israel. Ele está incluindo o povo de Israel junto com os árabes, junto com os filisteus, junto com os povos distantes, dizendo: estes são filhos da escrava. Nós somos filhos da promessa. Nós que cremos em Jesus somos filhos da promessa. Não somos filhos da escrava. Pesado o que ele está dizendo, interessante o que ele está dizendo. Tem muito a ver com as discussões atuais com respeito a Israel. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.